Passei este capítulo inteiro defendendo as fibras, mas vale a pena enfatizar que nenhum elemento de nossa dieta está isolado. A grande complexidade dos prós e contras de qualquer tipo de alimento, seja as diferentes formas de gorduras, seja o tamanho das moléculas de carboidratos, precisa se enquadrar em nossa dieta como um todo. Não basta dizer que a gordura faz mal e as fibras fazem bem, porque o velho adágio, tudo com moderação, continua válido, não importa o que diga a última dieta da moda. O valor da fibra está em seus efeitos sobre a comunidade específica de micróbios que nossa espécie cultivou na jornada, desde nossos primórdios herbívoros até nós, presente onívoro. A anatomia de nosso sistema digestivo, com sua ênfase no intestino grosso, como um lar para micro-organismos que se alimentam de plantas e um longo apêndice que age como um refúgio e depósito, serve para nos lembrar de que não somos carnívoros, que as plantas devem formar a base de nossa dieta. O nutriente que está fazendo falta é a fibra, mas são as plantas que estamos esquecendo de comer. Às vezes penso que somos muito sortudos por termos a obrigação fisiológica de comer todos os dias. Esse é um dos maiores prazeres da vida, e é essencial. Quase nenhuma outra atividade humana é tão agradável e necessária para a sobrevivência. Mas deve haver um equilíbrio entre esses dois aspectos da alimentação, o hedonismo e o sustento. O paradoxo é que, embora aqueles que vivem nos países desenvolvidos tenham acesso à maior abundância de alimentos frescos, variados e nutritivos da terra, a qualquer estação do ano, a grande maioria morrerá de doenças provocadas pela dieta e relacionadas à alimentação. Sim, podemos jogar grande parte da culpa nas empresas multinacionais de alimentos que enchem os produtos de açúcar, sal, gorduras e conservantes. Claro que precisamos saber mais sobre as consequências das práticas agrárias intensivas e medicalizadas. Sem dúvida é verdade que médicos e cientistas ainda não possuem todas as respostas quando se trata do equilíbrio perfeito da ingestão de nutrientes. Mas, em última análise, cada um de nós é responsável por sua própria alimentação e tem a liberdade necessária para assumir o controle daquilo que come. Você é o que você come. Mais do que isso, você é o que eles comem. A cada refeição que fizer, pense um pouquinho nos seus micróbios. O que eles gostariam que você comesse hoje? 7. Desde o primeiro minuto. Aos 6 meses, um filhote de koala começa a espiar para fora da bolsa abdominal da mãe. Está na hora de começar a fazer a transição da alimentação, passando da ingestão exclusiva de leite para sua dieta adulta de folhas de eucalipto. Para a maioria dos herbívoros, essa não seria a mais apetitosa das dietas. As folhas são duras, tóxicas e quase destituídas de nutrientes. O genoma dos mamíferos nem sequer está equipado com os genes necessários para produzir as enzimas capazes de extrair algo de nutritivo do eucalipto. Mas os koalas conseguiram contornar esse problema. Como vacas, ovelhas e muitos outros, os koalas utilizam seus micróbios para extrair, do material vegetal fibroso, o grosso da energia e dos nutrientes de que precisam. O problema é que os filhotes não dispõem dos micro-organismos necessários para digerir as folhas de eucalipto. Cabe às suas mães semear uma comunidade microbiana no intestino deles. Quando chega a hora certa, a mamãe koala produz uma substância mole que escorre, chamada papa, uma pasta parecida com fezes, constituída de eucalipto pré-digerido e um inóculo de bactérias do intestino. Ela oferece essa papa aos filhotes, proporcionando a eles não só o início de uma microbiota, mas também alimento suficiente para a colônia começar. Uma vez que esta tenha se estabelecido, o filhote já passa a dispor de sua própria força de trabalho minúscula, que transforma suas habilidades digestivas e torna o eucalipto comestível. Receber a microbiota da mãe é algo comum, mesmo entre os não mamíferos. As mamães baratas mantêm a microbiota em células especializadas chamadas bacteriócitos, que esperem seu conteúdo microbiano ao lado de um ovo em desenvolvimento dentro do corpo dela. O ovo então engloba as bactérias antes de ser posto. Mamães percevejos, por sua vez, adotam uma abordagem mais semelhante à do koala, untando a superfície de seus ovos com fezes cheias de bactérias ao depositá-los. Depois que os ovos são chocados, as ninfas imediatamente consomem essas fezes. Aves, peixes, répteis e outros animais também são conhecidos por transmitirem sua microbiota à prole, seja dentro do ovo ou quando o filhote nasce. Quaisquer que sejam as inclinações dos pais, suprir a prole de um bom conjunto de micróbios que lhe sirva de auxílio em seu percurso parece um ritual quase universal. O fato de ser algo tão comum diz muito sobre os benefícios evolutivos de passar a vida em companhia de micro-organismos. Se untar ovos e engolir bactérias são a norma, esses comportamentos se desenvolveram para serem assim e, de alguma forma, devem oferecer vantagens em termos de sobrevivência e reprodução para os indivíduos que os possuem. E quanto a nós, humanos? Está claro que nossa microbiota é benéfica, mas como asseguramos que nossos bebês recebam as sementes de sua própria colônia? Nas primeiras horas de vida, um bebê passa de predominantemente humano para microbiano, ao menos com relação ao número de células. Submerso em seu saco morno de líquido amniótico dentro do útero, o bebê está protegido dos micróbios do exterior, inclusive os de sua mãe. Mas quando a bolsa se rompe, a colonização começa. A jornada do bebê para nascer é como um corredor polonês de micro-organismos. Na verdade, corredor polonês dá a impressão errada, porque os seres microscópicos que o bebê encontra não são inimigos, mas amigos. Trata-se de um rito de passagem microbiano revestindo o bebê, antes quase estéril, de micróbios vaginais. Ao emergir à luz, o bebê recebe outra dose de micróbios. Por mais repugnante que pareça, ingerir fezes no início da vida não é exclusividade dos koalas. Durante o trabalho de parto e o nascimento, os hormônios responsáveis por induzir as contrações e a pressão do bebê descendo faz a maioria das mulheres defecar. Os bebês tendem a nascer com a cabeça primeiro, voltada para o bumbum da mãe, parando por um momento com cabeça e boca em posição estratégica, enquanto aguardam a próxima contração para ajudá-los a sair. Ainda que isso cause nojo, trata-se de um começo auspicioso. Após o nascimento, a nova camada de micróbios fecais e vaginais que a mãe forneceu ao recém-nascido lhe proporciona uma proteção simples e segura. Também é provável que esse seja um comportamento adaptativo. Ou seja, o fato de o ânus estar tão próximo da vagina não deve ser por acaso, nem que os hormônios que provocam contrações no útero tenham um efeito laxante. A seleção natural pode muito bem ter feito assim por beneficiar o bebê, ou ao menos não causar mais mal do que bem. Receber o presente dos micro-organismos e seus genes, que vem atuando em harmonia com o genoma de sua mãe, é um bom ponto de partida. Se comparados com aqueles encontrados em amostras retiradas da vagina, das fezes e da pele da mãe e do pai, os micróbios presentes no intestino de um recém-nascido mais se assemelham aos da vagina da mãe. Espécies pertencentes aos gêneros Lactobacillus e Prevotella são as mais comuns. Esses micróbios vaginais são um grupo bem seleto, bem menos diversificados do que aqueles no intestino da mãe, mas parecem ter um papel especializado no trato digestivo em desenvolvimento do bebê. Acredita-se que, onde existem lactobacillus, não há patógenos. Nenhum C. diff, nada de pseudomonas nem streptococcus. Essas bactérias nocivas não conseguem se estabelecer porque são expulsas.
Conhecidos como bactérias do ácido lático, os lactobacilos criam esse composto, que confere sabor azedo ao iogurte e cria um ambiente hostil para outras bactérias. Além disso, essas espécies também produzem antibióticos próprios, as bacteriocinas, para eliminar patógenos que estejam competindo com elas pelo espaço nobre no intestino vazio do recém-nascido. Mas por que os micróbios encontrados no intestino dos bebês se assemelham mais aos do canal vaginal do que aos do intestino de sua mãe? Se eles estão no intestino para ajudar na digestão, não seriam os mais adequados? Os médicos e muitas mulheres sabem muito bem que os lactobacilos prosperam na vagina. Há muito tempo se sabe que um pouco de iogurte pode ser usado como remédio caseiro, para tratar um surto de candidíase. Supõe-se normalmente que essas bactérias do ácido lático estejam lá para proteger a vagina de infecções, mas embora façam isso bem, este não é seu propósito principal. As bactérias da vagina se alimentam de leite. Elas extraem o açúcar encontrado no leite, a lactose, convertendo-o em ácido lático para gerar energia. Os bebês também se alimentam de leite, convertendo a lactose em duas moléculas mais simples, glicose e galactose, que são absorvidas pelo intestino delgado e depois convertidas em energia para o bebê. Qualquer lactose que consiga atravessar o intestino delgado, sem ter sido digerida, não é desperdiçada, indo direto para as bactérias do ácido lático presentes no intestino grosso. Os lactobacilos que um bebê adquire ao passar pelo canal vaginal não estão lá para proteger a vagina da mãe, mas para colonizar o bebê. Talvez pareça exagerado ter uma vagina permanentemente colonizada por bactérias do ácido lático, mas a função principal desse órgão é dar à luz, e com muito mais frequência do que ocorre hoje no mundo desenvolvido. A vagina é o portão de entrada do bebê, e evoluiu de forma a fornecer o melhor ponto de partida na corrida da vida. Embora as bactérias do ácido lático sejam boas para os bebês nos primeiros dias da vida, mais à frente eles vão precisar de uma flora intestinal que faça mais do que decompor leite, ou seja, de alguns micróbios do intestino da mãe. Além da saudação fecal no nascimento, eles também adquirem algumas bactérias da flora intestinal encontradas na microbiota vaginal da mãe. A comunidade bacteriana que vive na vagina de mulheres grávidas é diferente. Entre as espécies, passam a ser encontradas algumas que normalmente estariam no intestino. Tomemos o Lactobacillus johnsoni, que costuma ser encontrado no intestino delgado, onde produz enzimas para decompor a bile. Durante a gravidez, porém, sua população na vagina dispara. É uma bactéria agressiva, produzindo grandes quantidades de bacteriocinas capazes de matar patógenos ameaçadores, o que lhe garante mais espaço no intestino do bebê. Durante a gravidez, a microbiota vaginal muda, perdendo a diversidade. É como se estivesse reduzindo a comunidade, preparando-se para semear o bebê com seus primeiros micróbios mais essenciais. Quando um bebê é colonizado, sua flora intestinal é relativamente diversificada, incluindo algumas das bactérias fecais, do intestino, da mamãe e vaginais. Mas essa coleção inicial também se reduz depressa, passando a se limitar apenas às bactérias capazes de ajudar na digestão do leite. Acredito que as espécies fecais que o bebê obtém da mãe sejam rapidamente escondidas no refúgio do apêndice, prontas para serem usadas depois. A colônia inicial que fixa a residência no intestino do bebê forma um ponto de partida crucial para a microbiota que vai se desenvolver nos meses seguintes, possivelmente fixando sua trajetória por diversos anos. Em nosso mundo macroscópico, um trecho exposto de rocha acumulará líquens, depois musgo, até que o movimento desses pioneiros resulte em solo suficiente para sustentar plantas pequenas e, no futuro, arbustos e árvores. Um trecho de solo exposto poderá um dia se tornar um bosque de carvalhos na Grã-Bretanha, uma floresta de bordos nos Estados Unidos ou uma floresta tropical na Malásia. O mesmo vale para o terreno exposto do intestino. A microbiota começa com uma seleção simples de bactérias do ácido lático, e depois vai se tornando cada vez mais complexa e diversificada. Trata-se de uma sucessão ecológica. Cada estágio proporciona o habitat e os nutrientes necessários ao próximo. A sucessão em escala microscópica ocorre no intestino do bebê e em sua pele também. Os colonizadores iniciais, os pioneiros, influenciam quais espécies vão se instalar ali a seguir. Assim como uma floresta de carvalhos fornece nozes e uma floresta tropical fornece frutas, a microbiota produz diferentes recursos para o bebê em desenvolvimento. Ela desempenha um papel importante no refinamento do metabolismo do bebê e na educação de seu sistema imunológico. Células imunológicas, tecidos e vasos sanguíneos crescem e se desenvolvem sob as instruções de uma microbiota interesseira, mas benevolente. Graças a uma dose saudável de micróbios vaginais, a parceria microbiana do bebê já começa bem. Até aí tudo perfeito. Não fosse o fato de que, hoje em dia, milhões de bebês nascem sem nem chegar perto da vagina da mãe. Em alguns lugares, dar à luz por cesariana é mais comum que os partos normais. Quase metade das mulheres no Brasil e na China se submetem a uma cirurgia cesariana em vez de darem à luz. Levando em conta o número de mulheres vivendo na área rural desses países, sem acesso a um hospital, a taxa média de cesarianas na área urbana tende a ser ainda maior. De fato, em certos hospitais no Rio de Janeiro, a taxa de cesarianas excede 95% dos nascimentos. O caso chocante de Adelir Carmen Lemos de Goés, em 2014, dá uma ideia de como a preferência por cesarianas está arraigada na sociedade brasileira.